Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 12 de janeiro. Connosco estão Silvério Cunha e José Faustino. O meu nome é Luís Matias, bem-vindos. Dezenas de elementos de forças de segurança concentraram-se em protestos, também em Évora. Aqui aconteceu frente à Câmara Municipal, mas estes protestos aconteceram em diversos locais do país depois de uma manifestação de uma agente da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa ter acontecido. Há protestos da polícia devido às condições socioprofissionais dos polícias, que se reflete na segurança das pessoas. Quem o diz é o Sindicato dos Profissionais da Polícia. Silvério Cunha, temos um protesto diferente que surge de uma forma, parece assim, orgânica, mas sem uma liderança. O que é que está a acontecer nas forças policiais? Ora, muito boa tarde. Bem, o que está a acontecer já aconteceu anteriormente, portanto, já falámos nisso aqui, aliás. O problema que se põe é este, é que há de facto reivindicações das forças de segurança no que respeita, digamos assim, a salários, por um lado, e à valorização da carreira. Isto tem muito a ver com muita coisa, que enfim será naturalmente complicada e especializada, e eu limitei-me, como aliás sempre aqui disse, sempre aqui defendi que as forças de segurança ganham mal, de facto ganham mal. Claro, é evidente que isto levanta sempre um problema, que é o problema de saber o que é uma política geral de salários, de valorização das funções das pessoas, porque é claro, toda a gente achará sempre que a sua profissão é fundamental. Claro que as forças de segurança têm uma particularidade que é esta, é que naturalmente são agentes que à partida comprometem a sua própria vida em nome da segurança pública, não é? E, portanto, a questão que se coloca é essa. É evidente que eu julgo também que há aqui nesta discussão problemas corporativos, isto é, o Governo cedeu relativamente, o Governo deu um subsídio de segurança que, segundo se diz, não chega. Não basta. E acontece que terá sido mais beneficiada a Polícia Judiciária, isto é, os seus agentes, do que os agentes de outras forças de segurança. É a questão que se coloca aqui. E, portanto, a reivindicação é no sentido de maior igualdade, digamos assim, e por isso mesmo é que, pronto, apareceu esta reivindicação, que não é difícil ser inorgânica ou orgânica, tanto faz para o caso, já porque há associações profissionais. Segundo, porque também não é propriamente quando as certas profissões não são, digamos assim, tantos como isso e facilmente têm objetivos muito comuns e muito coesos, é evidente que dá-se aquilo que muitas vezes em teoria social se chama o grupo em fusão, isto é, as pessoas não precisam de estar a combinar, embora hoje com as redes sociais seja muito fácil combinar, através, enfim, sei lá, do WhatsApp, coisas do género, portanto, combinar, digamos, enfim, combinar concentrações. Portanto, eu julgo que essa questão não é uma questão que seja uma questão importante. Agora, claro, o Ministro da Administração Interna já disse, e o que é verdade, de facto, que essa questão tem que ser resolvida por um governo próximo. Eu julgo que vai estar na agenda, claro, vai estar na agenda, porque é forçoso que a questão se coloque. Agora, não temos ilusões. Uma coisa é discutir-se entre forças de segurança, se há um princípio de igualdade entre as forças de segurança, se não há. Outra coisa é uma política geral de salários, porque aí, claro que aí todas as classes profissionais vão começar a reclamar mais e mais e mais, porque todos já acham que é fundamental, uns para a saúde, outros por esta razão, outros por aquela, quer dizer, a vida das sociedades hoje. É bom lembrar uma coisa, que eu dou sempre um exemplo, que é este. Sei lá, se nós recuássemos 150 anos aqui em Évora, eu não iria buscar água na minha torneira, iria buscar água à fonte. E, portanto, era autónomo como indivíduo para ir buscar água à fonte. Hoje somos interdependentes nisso e, portanto, hoje a complexidade torna-se muito grande e, por conseguinte, todos colaboram naquilo que eu posso chamar uma segurança geral, até a segurança alimentar. Portanto, é evidente que quando as coisas estão muito complexas e a interdependência é muito forte, é óbvio que se torna difícil fazer, digamos assim, hierarquizar uma política de salários sem, evidentemente, ter uma noção global, um desenho social global, que hoje não existe, porque há uma grande fragmentação. Portanto, em suma e concluindo, eu acho que seja como for, as forças de segurança em geral ganham mal, acho que os nossos polícias, digamos, de giro, como se costuma dizer, de facto também não ganham bem, portanto, ganham mal, e por isso eu penso que há importa valorizar essas carreiras, embora eu também tenha aqui defendido sempre que penso que devia haver mais qualificações nas forças de segurança. Aliás, na Polícia Judiciária há mais qualificações, por definição legal.
Penso noutras forças de segurança, também devia haver mais qualificações, com mais exigências e, portanto, também mais preparação e, por isso, também mais dignos de serem também mais bem pagos. Portanto, eu julgo que a questão pensa assim. Naturalmente, como acontece sempre nestes casos, os partidos políticos, uns de líderes foram lá, apoiaram, foram bem recebidos, outros foram lá, terão sido menos bem recebidos, não interessa para o caso, aparecem sempre partidos que apoiam, que acham que deve ser, que acham que merecem mais e que, sei lá, eu lembro que o secretário-geral do PCP foi lá e foi recebido e ele disse que era igualdade para todos e, portanto, se todos corriam risco, era o subsídio a ser igual para todos, para aqui e para lá. Bom, isto agora são já as forças políticas a tirar conclusões e, digamos assim, em proveito próprio, daquilo que são reivindicações que, à partida, poderiam ser até questionadas de um ponto de vista técnico, até certo ponto, se nós olharmos só para as atividades de segurança. Agora, como digo, falta um desenho geral e claro que grande parte da população também acha que, nas redes sociais vê-se isso, as pessoas dizem assim, quem critica também muito diz assim, então e aquelas pessoas que tratam-se da saúde, e aqueles que tratam não sei o quê. Enfim, o problema que se põe é sempre este. As pessoas estão a agir muito de forma corporativa e muito individualizada ou grupal, tribal, digamos assim, até certo ponto, e, portanto, falta aqui um esquema geral que insira isso. E, por fim, também, gostava já agora de dizer que já fora das forças de segurança, mas que tem a ver com isso, esta fragmentação também tem a ver com uma coisa que aconteceu nas nossas sociedades complexas de hoje, que é, em muitas profissões, até houve um antropólogo inglês conhecido, que por acaso já morreu, que até tem um livro terrível, porque tem um grande palavrão no título. Nós hoje temos profissões que não são profissões de carreira e isso destruiu grande parte até da qualidade de certas profissões. É bom dizer isso. E o que acontece? Nós temos hoje um exército de pessoas que trabalham na vida cotidiana, mas não têm carreira logo, também não querem saber das suas profissões, também não têm, muitas vezes, acham-se muito prejudicados pelos outros que têm carreira e, portanto, também estão muito furiosas com isso. E isso é uma coisa que seria impensável, sei lá, há 40 ou 50 ou 60 anos, porque toda a gente teria uma carreira. Toda a gente tinha uma carreira nem que fosse, sei lá, apanhar os detritos na rua, ou fosse num restaurante ou num café. Hoje não, há uma grande, portanto, individualização e fragmentação a esse nível e, portanto, há também, digamos assim, aquilo que eu chamo uma gestão das expectativas dos vários grupos e dos vários indivíduos, que são aos milhões, e essa gestão não é fácil. José Faustino, agora, eu retomo para acabar. Acho que as forças de segurança deviam ser mais bem pagas. José Faustino, este é um protesto que surge de forma surpreendente. Que opinião é que tens? Como é que o vês? A surpresa é relativa, porque, vamos lá ver, o problema aqui isto é um problema complexo e eu vou tentar ser telegráfico por causa do tempo. Vamos lá ver. O problema aqui parece que é um subsídio de segurança, mas depois comparam-se coisas que são diferentes. Hoje no judiciário ninguém entra com menos de uma licenciatura. É obrigatório? Pronto, e na PSP não é bem assim. E na GNR também não. O que não quer dizer que se valoriza aqui mais ou menos. O ponto principal é que em Portugal toda a gente é mal paga. Desde o mais simples, do mais humilde trabalhador até ao mais qualificado trabalhador. Toda a gente é mal paga. Porque o país tem pouca produtividade, etc, tem sido mal governado e paga-se mal. Agora, a legitimidade da manifestação é legítima. Quer dizer, quando um governo em gestão passa a vida e ocupa os horários todos dos noticiários a fazer publicidade e a fazer propaganda política e inaugurar coisas e tudo isso, é legítimo. Portanto, deve estar em gestão, não se percebe bem, é legítimo que as pessoas se manifestem. Portanto, se o governo se pode manifestar fazendo campanha política, é natural que quem quer que se sente mal, seja quem for, forças de segurança ou não, que se manifeste. Depois há aqui um outro problema que eu também gostava, e volto a dizer, é tudo tipo teleférico, tipo telegráfico. A PSP e a GNR nunca foi feita uma reforma sobre a questão da segurança. A Polícia Judiciária tem uma função de investigação que nós sabemos, está dependente tem outra dependência do Ministério da Justiça e os outros do Ministério da Administração Interna, só ver assim. Mas eu penso que a coisa devia estar um pouco mais dividida. Sem querer dar importância a uma coisa, qualificar ou desqualificar, seja aquilo que for, há serviços de polícia que são serviços de rotina, como há, por exemplo, segurança já privada, o serviço de trânsito, não estou a dizer que ele não é importante de forma nenhuma, que seria o serviço de guarda, de bens e pessoas, de ordem pública, etc, que seriam coisas que deviam estar entregues de facto aos municípios.
Se de facto este governo que diz que é defensor de uma descentralização ou de uma regionalização, devia começar por aí. Portanto, as câmaras deviam ter, e algumas têm, uma polícia municipal para se ocupar de determinadas coisas. Já tínhamos uma PSP a nível nacional, uma Polícia Nacional, como temos uma Guarda Nacional republicana, que é uma força militar, a outra é uma força paramilitar, que atuariam mais em termos de segurança e em coisas de maior envergadura e até de maior penosidade ou de maior questões de segurança, etc, etc. E aí as coisas talvez estivessem mais definidas. Como não estão, é evidente que os agentes da PSP e da GNR têm toda a legitimidade para reivindicar um tratamento de igualdade em relação aos seus colegas da Polícia Judiciária. Portanto, eles têm razão e também têm a legitimidade para se manifestar agora, independentemente de como foi convocada a manifestação ou não, porque o Governo está em pleno, está aí a fazer inaugurações a toda a hora e na televisão a fazer... Finalmente, vi uma coisa que me desagrada particularmente. Vi um polícia, salvo erro, que está acampado à porta da Assembleia, tal e qual, como há um professor que está deslocado não sei onde. Esse está deslocado em lado nenhum. Portanto, ele está a 400 km de casa, foi para concorrer para lá. Portanto, o meu filho é professor, está a 1500 km de casa, mas não está acampado, tem uma casa. Portanto, ele é aqui de Évora, mas está em Ponta Delgada a dar aulas. Não está deslocado, concorrer para lá, foi lá colocado. Aquele deve ter sido lá colocado, digo eu. O professor Silvério Cunha é de Aveiro. Exato. Não vai comprar nenhuma caravana, o senhor. Não. Portanto, este tipo de demagogias a mim incomodam-me. Com franqueza incomodam-me. O que a mim, e também me incomoda, aqueles que de facto não têm capacidade, não sendo de facto sem abrigos, porque isso é um problema que não levaria muito longe, têm a necessidade quase de o ser, porque não têm os seus alojamentos devido a problemas mais complicados. Não brinquemos com coisas sérias, porque isso é um problema muito sério. É a coisa mais séria para mim que há, pior até que ter falta de comer, é não ter o seu abrigo, não ter a sua casa, não ter o seu resguardo. E então não brinquemos com isto, quer dizer, um polícia, não ponha em causa a pessoa de maneira nenhuma, de forma nenhuma, ou um professor, acampados, não sei o quê, armados de expediente, quer dizer, é uma coisa que me incomoda muito, porque aquilo não é verdade, aquilo não é real. Aquilo é ficção, é ficção. E depois o pessoal da comunicação social, especialmente as televisões, vão atrás daquilo, não é? E o cavalheiro, o professor dá um espetáculo tremendo. O polícia não, porque ainda não tem uma caravana e a polícia não o deixa estar lá, na frente da Assembleia, senão montava ali um espetáculo, mas tem lá um jardinzinho onde pode montar um espetáculo também interessante. Pode ali montar uma cadeira de baloiço e tal, uns descansos, umas coisas de repouso. Não brinquem com coisas sérias. Eu não gosto de ver. Do protesto... É uma coisa que nos agrada muito e mais, deixa-me só dizer isto. E desqualifica a própria luta de quem a está a fazer. Acho eu. Do protesto da PSP, passamos para o Congresso do PS. Já lá vai quase uma semana. Silvério Cunha, que destaque faz deste Congresso que decorreu durante a semana passada? Para mim, no fim de semana passado. Sim. Para mim há duas notas fundamentais. Uma é que Pedro Nuno Santos, enfim, está a mudar a imagem, deve ter com um staff de conselheiros para esse efeito, mudou bastante a imagem e, portanto, mudou o discurso. A questão é esta. O Pedro Nuno Santos fez, na verdade, objetivamente falando, em termos ideológicos, fez um discurso de um social-democrata tradicional europeu. Digamos assim, dos anos 70, dos anos 80, era isto que nós dividíamos, um sueco, um finlandês ou um alemão. Portanto, fez esse discurso e, na verdade, avançou com isso, com essa ideia. É claro que houve uma coisa curiosa, muito curiosa. Ele utilizou uma expressão que é típica, digamos assim, da democracia cristã, que é a história do bem comum, que é o conceito do bem comum, que aliás já vem de São Tomás de Aquino e da doutrina social da Igreja. Ele falou muito nisso, na questão da interdependência e do bem comum, e portanto ele fez um discurso que, a meu ver, vai cultivar para a campanha e vai ser, digamos assim, o seu grande mote a esse nível. E portanto, não há nada de particular aí. A última coisa importante é esta, é que
o partido ficou unido porque, de facto, ele incluiu a lista vencida, portanto, os dois candidatos vencidos estão na lista geral da Comissão Nacional, penso eu, digamos, o segundo, que teve 35% dos votos, está também em terceiro lugar, até como candidato a deputado, segundo dizem. Portanto, uniu o partido. E o partido, de facto, foi galvanizado. É um facto. Agora vamos ver se ele vai ter... Claro que ele tem um discurso diferente do que é habitual, tem um discurso muito diferente de anteriores líderes, e ele vai cultivar, talvez, essa particularidade para fazer render isso. Agora, há uma coisa curiosa que eu queria contar, que é o seguinte. Nas redes sociais, curiosamente, ele tem uma legião de fãs agora. As redes sociais têm uma legião de fãs, que tem muito a ver com coisas que são muito curiosas, que hoje, na sociedade do espetáculo em que vivemos, tem realmente muito que se lhe diga, que é, por exemplo, ele aparecer com aquela camisola gola alta, com aquele tipo de vestuário, ele aparecer com aquela forma, até o correr no palco, etc., está tudo perfeitamente previsto por empresas de marketing, não é, no fundo, e claro, ele tem uma empresa qualquer que lhe dá esses toques todos, não é, que Todos são, têm. e portanto todos têm, E o portanto, filho e também lá ele, foi ter a questão com do ele. filho, etc., e portanto, Ele dizia que não devia meter a família. isso vai ser atualmente agora utilizado, e agora, claro, vamos ver o que é que o programa do Partido Socialista vai ser também. José Faustino, a expectativa está agora em saber qual vai ser então o programa do Partido Socialista. Que destaque fazes deste Congresso do PS? O Pedro Santos não conseguiu ultrapassar o Jorge Nuno Pinto da Costa. Ainda não percebi porque é que tu és o Luís Matias, eu sou o José Faustino e o professor é o Silvério Cunha. Este é o Pedro Nuno Santos porquê? Então não é Pedro Santos porquê? O até o António Costa... Só o único que cá tem esse estatuto em Portugal é o Jorge Nuno Pinto da Costa. E Marcelo Rebelo de Sousa. E o Marcelo Rebelo de Sousa. O Pedro Santos é o Pedro Santos. Mas nada. É o Pedro Santos, não é cá Pedro Nuno Santos. É o Pedro Santos. Para mim é o Pedro Santos. Mas vai ficar Pedro Nuno Santos. Não fica nada. Para mim não fica. Pois, para mim não fica. Eu não vou nessas conversas, e até porque eu não vou nas redes sociais. O Pedro Santos e o Costa. O Costa é só o Costa, não é? Mas ele também não precisa de mais nomes, porque basta só o Costa. Quer dizer, o Costa dá ao Pedro Nuno Santos, lá estou eu a cair, 10-0. Quer dizer, sendo o Costa um péssimo político, apesar de tudo, este dá 10-0. O outro, este ainda é muito pior. Bem, o Congresso do Partido Socialista foi, como se costuma dizer na gíria popular, e eu peço desculpa do termo que vou usar, é como a espada do Afonso Henriques, comprido e chato. Começou na sexta-feira e acabou no domingo. Aquilo não se pode aturar. Ainda não perceberam que há pessoas até que vão falar que ninguém ouve o que eles estão a dizer. Aquilo é velho e antigo. Portanto, é uma coisa que nós já vimos aquilo há muitos anos e por aí adiante. Aquilo trabalhou em dois tempos. Quer dizer, houve ali um tempo morto que eu não vou contar, que é o chamado tempo do Marreta. Foi Costa a explicar o país maravilhas em que vivemos, e depois foi o Pedro Santos a explicar que o país é maravilhas, mas que ele vai fazer ainda melhor. E até começou por uma coisa interessantíssima. Por exemplo, no caso da habitação, que é uma coisa que preocupa as pessoas, se a inflação for até 2%, aplica-se a lei geral. Mas se for acima de 2%, aplica-se a lei Pedro Santos PS, que é em função do aumento dos salários, não se sabe de quem. Se da função pública, se dos privados, das grandes empresas, do próprio inquilino. Portanto, uma confusão. Quer dizer, fez um discurso bem feito, foi um bom discurso, o de encerramento, mas com coisas destas feitas no ar. Há coisas que passam, não é? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem pessoas a morrer às portas dos hospitais. Estamos com índices de mortalidade brutais. Os médicos não são suficientes, os enfermeiros não são suficientes. Imagine-se o que este gênio da política, Pedro Santos, grande paladino como é que o professor disse? Da democracia cristã ou de outra coisa qualquer. Sim, qualquer coisa, talvez da democracia beata, talvez. O que é que ele foi arranjar? A higiene oral, que é uma coisa que inventou, ainda ninguém tinha falado nisso. Extraordinário. Portanto, vamos ter dentistas e higienistas a tratar dos dentes da rapaziada à borla, portanto, sem pagar, como no privado. Privado, eu já estou a bater na boca esse nome que não se deve utilizar. Claro que ele foi muito mansinho, não ia mostrar a família, mas afinal mostrou o filho. A criancinha até é simpática, coitadinho, não tem culpa nenhuma do pai que tem.
A mulher não a mostra porque é chefe de gabinete de outro ministro, está metida na tramóia e portanto, é tudo igual. É mais do mesmo, não é? Agora, o rapaz é alto, é bem apresentado, o público feminino, algum, claro, gosta muito dessas coisas, como se diz, é um rapazinho jeitoso e tal, é muito bem. E se o PS ganhar e se conseguir formar o governo, temos mais 8 anos de desgraça e de ruína. Deixa-me acrescentar uma coisa curiosa que o Pedro Santos usou, que é engraçado. Faça-me lá à vontade, Pedro Santos. Pedro Santos. O político dele é esse. Mas vou dizer uma coisa que ele usou curiosa, porque já foi usada anteriormente. Olha, que assim o senhor começa a ser Silvério Rocha Cunha. Para outro estadista, que é o seguinte: aconteceu uma coisa curiosa, que é. Quem fazia, quando ele diz nós temos erros, etc, e vamos fazer, mas vamos fazer melhor, quem usou muito isso, e com grande isso, foi o Presidente Kennedy. Era uma estratégia do Presidente Kennedy. O Presidente Kennedy foi um dos grandes políticos que começou a fazer isso, dizendo, até chamando a atenção para coisas insignificantes que o público americano e nem a imprensa tinha dado por isso, e ele até inventava coisas para dizer assim, e ainda há esta falha assim, que nós cometemos, mas que eu não voltarei a cometer, vou corrigir. E o público rendia-se a isso completamente. Olha lá, e a gente também tinha, no tempo da outra senhora, no tempo do Salazar, eu não sei se o professor se lembra, havia um comentador que era o João Coito, pois, que já faleceu, sim, que vinha à televisão fazer grandes críticas ao regime. Curiosamente, tudo aquilo que ele criticava se resolvia na semana a seguir, ou já estava em dias de resolução. Isso é um truque velho, não é? Mas funciona. Entretanto, esta semana foi aberto o concurso para o primeiro troço da linha TGV Porto-Lisboa. Foi lançado esta sexta-feira, precisamente. Estamos a construir linhas de comboio porque temos financiamento para elas ou porque precisamos delas, Silvério Cunha? Bem, António Costa fez aquela questão dos 750 milhões, que Portugal podia para aqui e para lá. Mas a verdade é esta. Eu não vou discutir se por acaso precisamos ou não precisamos, que não percebo nada disso. Bem, eu gostaria de que o comboio fosse melhor do que é. Os comboios fossem melhores. Agora, e acho que são importantes, até do ponto de vista económico e comercial. Mas agora a questão não é essa para mim. A questão foi esta. Aconteceu uma coisa politicamente irrelevante. E aí foi uma vitória para António Costa. É que convenceu o PSD, primeiro que tinha dado um passo atrás. Foi um erro. O PSD dizer assim, temos que pensar melhor, foi entendido pela opinião pública como um passo atrás. E depois, afinal de contas, os dois partidos principais fizeram um pacto de regime a esse nível. E a meu ver, é assim, quando é para isso é para 750 milhões que se podem perder, claro que os partidos importantes da governabilidade têm que ser responsáveis, têm que fazer isso. A meu ver, curiosamente, aí foi o PSD que acabou por dar a aparência de cedência, que eu acho que, aliás, que não é verdadeira. Eu acho que o PSD teria a mesma posição. Curiosamente, não sei porquê, aquelas reservas depois a meio que puseram, foi um erro, a meu ver, tático, completamente tático do PSD. Porque aí o PS, portanto, apareceu como sendo a liderar um processo que, na verdade, seria liderado sempre pelos dois partidos. Sempre. E até que, mesmo que não houvesse eleições, o PSD teria sempre votado na Assembleia da República a favor. Portanto, eu acho que isso é sempre assim. Porque se é condição para, acabou. Pronto, é assim. Para receber dinheiro, acabou. José Faustino, é uma decisão de abrir um concurso de uma linha de comboio que já estava anunciada, de um tipo de comboio, de transporte de alta velocidade, que desde 2005 se fala, inicialmente com 5 linhas, passou a 3, agora um troço entre Porto e Aveiro. Vamos lá ver, o dinheiro estava lá e portanto, parece que, mas como já alguém lembrou e não se percebe bem o que é que se abriu o concurso, sabe-se mal, parece que é uma parceria público-privada para a construção e manutenção, mas depois para a exploração já não é. Portanto, isso não se percebe bem. Eu receio que isso se monte uma atrapalhada tal em que este governo é habitual que depois os concorrentes que perderem vão reclamar para o tribunal e isto nunca mais se resolve. E andamos aos bocadinhos para fazer uma linha entre Lisboa e o Porto, enquanto os espanhóis têm 4.500 quilómetros de linha de via rápida, que não são TGVs, mas que andam muito depressa. E depois temos o problema da bitola, não é? Portanto, os espanhóis trabalham... Pois, essa questão, por acaso, eu queria perguntar até para ver se me explicava isso. A questão da bitola, o que é que só se com a bitola europeia e a bitola ibérica? O problema é complicado. Os espanhóis têm as duas bitolas. Por exemplo, a alta velocidade está toda em bitola europeia. Porque para mercadorias ou pessoas é sempre mais fácil depois de passar para a França com a bitola europeia. Claro. Pronto.
na minha opinião, e não estou sozinho, portanto, na maioria, salvei os 30 maiores especialistas em transportes em Portugal, nomeadamente gente de grande monta, professores catedráticos do Instituto Superior Técnico, etc., engenheiros de alto gabarito técnico, são favoráveis à bitola europeia, não é? Mas o nosso governo sabe sempre mais destas coisas, porque o Pedro Santos é um homem muito entendido nestas coisas, e então temos a bitola ibérica. E isso vai ter dificuldades, porque não há dúvida nenhuma que eles querem fazer a ligação a Vigo, mas os espanhóis trabalham em bitola europeia, pelo menos na alta velocidade. Agora, vamos ver como é que concorre o concurso. Já se sabe que é um monopólio da CP, uma coisa que não pode acontecer. Não quer dizer que a CP não tenha direito a andar lá com os comboios, mas não pode ter o exclusivo, não é? Tem que se abrir a qualquer operador nacional ou estrangeiro que queira utilizar a linha para poder trabalhar. Isto ainda também só é um primeiro troço. Portanto, ainda está muito no princípio. Ainda se todos tivermos saúde e estivermos vivos, logo se verá o que é que acontece. Estamos agora a trabalhar e a inaugurar aqui nesta linha ainda pequenina para levar mercadorias, mas também pode levar pessoas para Madrid. Também bitola ibérica, salvo erro. E portanto andamos nisto. Mas ouvi dizer agora que tecnologicamente é possível os comboios mas demora adaptarem algum a bitola. tempo, Não, quer não. dizer, num comboio. Mas o próprio o comboio alarga. alarga as rotas. Mas o ponto é que num comboio de mercadorias, se o senhor perder meia hora a fazer isso, não é? Não tem grande problema. Agora, no comboio rápido que se pretende, portanto, o tempo que se leva hoje de Lisboa ao Porto é o mesmo tempo que se leva de Madrid a Barcelona, e custa metade do dinheiro lá do que cá, do que aquilo que está, não é? Portanto, o monopólio da CP, etc, etc. E portanto é isso, quer dizer, os passageiros, se querem chegar mais depressa aos sítios, não podem estar meia hora à espera que mudem de bitola, que o comboio se adapte. Penso eu, que não sou especialista na Nem que é matéria. automático, que o comboio já pode fazer isso automaticamente. Não, faz automaticamente, mas demora o seu tempo. Aquilo não é 200 e tal a hora que abre as rodas e fecha as rodas. Quer dizer, isso, mais devagar, isso é na ficção Hoje científica. foi então. Isso é na ficção científica, isso ainda não existe. Hoje foi então lançado este concurso das notícias. Também de hoje, desta sexta-feira, há a notícia de um grupo de empresários, maioritariamente do norte do país, que apresentou uma proposta para comprar parte das empresas que fazem parte, que integram o grupo Global Média. Deixam de fora o Diário de Notícias, propõem-se comprar todos os restantes títulos, com uma solução à parte também para a rádio, para a TSF. Silvério Cunha, será o destino deste grupo global de meios de comunicação social a venda a retalho de todas as suas marcas? Será que é isso que vai acontecer? Não sei, mas o que eu sei é uma coisa. Há uma coisa que por acaso passou, que digamos está implícita aqui neste tópico e que causou um grande frisson, que foi aquele depoimento do CEO neste momento da Global Média, do Parlamento, onde ele veio meter o Presidente da República e o PSD no assunto, e dizendo que o Presidente da República também tinha interferido. Uma coisa que eu não cheguei a perceber bem, para ser franco, estou aqui a dizer isto porque o que li foi uma coisa para mim muito, muito esquisita, e até porque ele cita depois o nome de uma pessoa que eu não sei o que é que ele faz, portanto sou sincero, não estou informado. Talvez o Faustino saiba quem é, portanto possa dizer porque é que ele veio citar essa pessoa, mas veio lançar umas acusações também sobre o Presidente. Eu penso que isso até veio em semanários. Ele falou, portanto, um semanário que dizia, ele citou por interferência o Presidente da República, o PSD, e depois um senhor que tem um nome qualquer, Bernardo qualquer coisa, e que estaria, portanto, também metido em qualquer coisa que ele achou muito mal. Isso acho que foi os jornais que disseram que ele tinha a ver com o grupo. Pronto, mas a questão que se põe é esta. Eu, sinceramente, achei aquilo tudo muito estranho, e devo dizer uma coisa. Eu não posso acreditar, sinceramente, o senhor disse aquilo na Comissão Parlamentar, o CEO da Global Média, agora, mas eu sou franco, eu não posso acreditar que o Presidente da República esteja metido no assunto.
se isso começa a acontecer, começa a ser mal demais, por uma razão. Nessa altura, então, daqui a um bocado temos um Ministério Público a investigar o assunto também. Não, mas ele não tem disse que ele sentido. estava metido no assunto. Diz que ele, Quem com as interferiu? afirmações... Quem interferiu? As intervenções dele prejudicou. São intervenções políticas, portanto, o problema é esse. Agora a questão que se lá quer O Costa também disse que comprar ações do PT faz alterar o mercado. E nesta altura a questão que se põe é assim. Eu acho que isto é tudo uma coisa um bocado sem pés nem cabeça e acaba por ficar uma nebulosa que é inconcebível. Agora, quanto à questão da compra, eu diria assim, claro que é evidente que eu admito perfeitamente que haja. Portanto, para mim, neste momento, a notícia resume-se a uma coisa. Há um conjunto de empresários que terão dinheiro que querem comprar ao atual proprietário da Global Média, querem comprar uma parte da Global Média. Pronto, liberdade contratual, poderão ou não comprar, não sei, nos termos da lei. Agora, a questão é esta. Querem comprar depois para quê? Isso é que eu, nas notícias, não cheguei a perceber qual é, digamos, a intenção efetiva desse grupo. Porquê? É uma questão patriótica, salvar títulos nacionais, que fiquem nas mãos de nacionais, é uma questão desse tipo, é uma questão de regional, porque no fundo dá a sensação de que querem salvar mais o Jornal Notícias do que o Diário Notícias, por exemplo, porque parecia que o Diário Notícias ficava de fora também, e curiosamente é um jornal tão antigo como o Jornal Notícias, em termos práticos, não é? E portanto, qual é a intenção? A intenção, portanto, para já o que me surge da cabeça há um grupo de empresários que terão dinheiro, capital para isso, querem comprar aos atuais proprietários da Global Média uma parte da Global Média. E agora, para fazer o quê? Isso é que não sabemos ainda. Acho que é um assunto que vai desenvolver-se e vai ficar ainda para ver o que é. José Faustino, houve vários desenvolvimentos e este é o mais recente à volta em torno da empresa. O que é que poderá acontecer então no futuro? Este assunto andamos à volta das questões essenciais. Andamos a falar de questões acessórias, mas não falamos das questões essenciais. As questões essenciais é que o Grupo Global Média não gera receitas que paga às pessoas. Este é o ponto. E os anteriores proprietários, que tinham uma promessa do governo de lhes comprar 20% da Lusa, quando fizeram o negócio, disseram aos outros que tinham essa promessa e depois não se concretizou o negócio. Esta é que é a questão essencial. E neste momento não há dinheiro nos cofres da Global Média para pagar aos funcionários, aos jornalistas e aos outros todos. Este é o ponto. Agora, entre quem entrar, é bom que se saiba, por lei, o empresário, o dono da empresa, não pode emprestar dinheiro da leva à empresa. Isso passou a ser proibido, a menos que já fosse alterado. Portanto, venham lá os empresários do Norte, o que eles quiserem, metam lá os milhões que quiserem, os milhões não são convertíveis em salários. Portanto, não estamos a falar de mecenas, estamos a falar de donos. Um mecenas é que pode dar dinheiro para aguentar aquilo. Por exemplo, o grupo Sonai aguenta ao público com prejuízos. É uma questão de honra. Vinha do engenheiro Belmiro de Azevedo, aguenta. Portanto, o grupo aguenta os prejuízos. É uma espécie de mecenato. É aceito, é reconhecido e louvável até, na minha opinião. É uma coisa diferente. Agora, a grupo, e peço desculpa estar aqui a utilizar nomes de firmas, mas é no bom sentido. O grupo Sonai não mete dinheiro para pagar salários. Quer dizer, a empresa é que tem que pagar salários. O grupo aguenta os prejuízos e fará os investimentos necessários, tudo dentro dos termos da lei. Portanto, os salvadores do Norte, os do Sul ou do Algarve, ou de quem quer que seja, aqui não salvam nada, porque se queriam salvar, vinham antes comprar aquilo que tinham que comprar. E reestruturar o jornal, comprar os títulos, reestruturar e ver as coisas. O que aqui se passa Mas podem querer fazer isso agora. Podem fazer isso agora, mas porquê é que os outros não fazem? Ninguém sabe. Portanto, eles não podem, de repente, o que não é dinheiro para pagar o 16º mês e o dezembro. Mas o homem disse que iam pagar dentro de pouco tempo. Temos que fazer fé que está a falar a verdade. Portanto, eu acho que está a haver muito barulho em torno de uma questão que não é essencial. Porque a essencial é esta. As empresas de comunicação social, salvo honrosas exceções, têm prejuízo. As receitas são inferiores às despesas. Quantos jornalistas, quantas pessoas têm sido despedidos, têm ficado pelo caminho nas rádios e nos jornais locais, eles não querem saber para nada. E se o Estado
quer que isto não aconteça, tem que dar mais atenção à comunicação social, respeitá-los e não menosprezá-los, espezinhá-los e desautorizá-los a todo momento, especialmente aos jornalistas, não é? A publicidade do Estado ser entendida como uma coisa boa e não como um apoio, um incentivo, uma coisa qualquer. Não! O Estado deve anunciar preferencialmente na comunicação social, seja ela regional, local ou nacional. E depois não apostar nas redes sociais, também pode apostar, mas em devida proporção e não andarem deslumbrados com as redes sociais, com a inteligência artificial e tudo isso. Por exemplo, o New York Times já pôs a questão do Google e os outros por causa da inteligência artificial em tribunal. Isso é um problema complicado que está aí para tratar. Por exemplo, um apoio que fala ao Ministério, mas não fez, era essa a intenção de comprar talvez os 20%, era permitir que as rádios, como a Rádio Diana e outras, e jornais, tivessem um acesso praticamente gratuito ao serviço da agência Lusa. Dava-me de jeito, não é? Portanto, é nesse tipo de situações que se evitavam estes problemas que estamos agora a viver. E tem que me dizer desta... Mais, deixe-me só dizer uma coisa, professor. O Diário de Notícias... Eu não estou aqui a criticar nem a louvar atos de gestão, alguns até pessoas da minha lidação e que eu conheço. Mas vamos ver. O grupo que esteve antes já despediu várias pessoas, uma centena ou foi de uma vez, no Diário de Notícias. Já vendeu o edifício, que era um monumento na Avenida da Liberdade. Já vendeu o edifício do Jornal de Notícias no Porto e por aí adiante. Não estou a dizer que bem ou mal. Não estou a dizer que esta gente bem ou mal. Agora, não vem cá os salvadores do Porto, ou lá não sei de onde, ou do Norte, ou não sei o quê. Isso não é a questão essencial. A questão essencial é que o Estado, isso não é também novo, e como o nosso Estado, como a República Portuguesa está organizada, o Estado tem que olhar para as coisas e para as empresas e tem que as apoiar, estou de acordo, de uma forma de igual para todos, e não é chorar lágrimas de crocodilo depois de os teres pezinhado e prejudicado a todos. Este é que é o ponto. Este é que é o problema, esta é que é a questão essencial. E que me diz do artigo e proposta de Miguel Esteves Cardoso? O que é que ele diz? Hoje no Público. Não sei o que é que ele diz. Peço perdão por fazer publicidade, mas tinha que ser citado à fonte, em que propõe que se crie um jornal público, mas com estatuto de independência, que reúna, que tenha duas secções, uma no Norte e uma no Sul, e que reúna todo o Global Média e passa a publicar, portanto, um novo jornal com uma nova rádio, com dinheiro público, mas estatutariamente independente do Estado, que é uma coisa que eu achei curioso. E que ainda ele está nas redes sociais, o artigo dele saiu hoje, está a ser muito falado. O problema grande é as redes sociais. Esse é que é o problema da comunicação social. E começa por ser o próprio Estado e o Governo a dar aso a isso. Percebe? Porquê? O problema aqui é preciso dizer às pessoas e esclarecer de uma vez por todas. A comunicação social são entidades reguladas em que as informações são feitas por jornalistas, pessoas que não são anónimas e que dão a cara e o que for preciso até em tribunal por aquilo que escrevem, por aquilo que dizem, como é o caso do que estamos aqui a fazer. Portanto, isto é uma questão regulada, nós temos responsabilidade daquilo que estamos aqui a fazer. Nós escrevemos e dizemos aquilo que nos quer e apetece. Ora, o que o Estado português tem feito é apoiar as redes sociais e o digital, essas coisas todas, abrem a boca muito grande, ficam todos verdes e digitais quando falam nestas coisas. E não tem apoiado devidamente, não é dar dinheiro, é perceber a importância da comunicação social, o que isso representa para a liberdade democrática, para o nosso regime, e inserir tão somente publicidade que lhes faz falta, que é necessária nesses órgãos de comunicação social. Refere-se à publicidade institucional, por exemplo, não é? Publicidade do Estado, como fazem as câmaras, como faz tanta gente. Está a ver? Ou em vez de andarem a pedir porcarias de papéis, de gravações de emissão e coisas como faz a ERCA, esta rádio e a outra, que é uma burocracia, uma coisa desnecessária, acarinhem-nos, apoiem-nos, não nos prejudiquem, não nos ataquem. Este é que é o ponto. E agora vêm todos chorar lágrimas de crocodilo. Vêm todos chorar lágrimas de crocodilo. Eu tenho uma solução melhor que a do Miguel Esteves Cardoso, a começar por ele. Ele que disponha 10 ou 20% daquilo que ganha já para um fundo para pagar aos camaradas que estão em atraso. Eu também me disponibilizo para isso. Mas isso está a ser feito, então façam. Os jornalistas em ação e os trabalhadores em ação, faça-se um fundo de empréstimo, não é dado.
a esses nossos camaradas que estão em dificuldades. Faça-se isso. Ou faça-se um empréstimo do banco, a taxa zero, talvez algum banco, seja mecena do Norte. O Milênio BCP é do Norte, tem sede do Norte. Carago, um homem do Norte. Emprestem o dinheiro aos homens para comerem, para beberem. Não brinquem comigo, tenham juízo. Acarinhem a comunicação social, protejam a comunicação social e a verdade e não apoiem a mentira e as redes sociais e essa pantaminice em que eles andam todos metidos. Esse é que é o ponto. E já agora, dêem propostas e aproveitem a comunicação social para fazerem propostas sérias para o país. Outro dos temas e das notícias desta semana é da Procuradora-Geral Adjunta Maria José Fernandes, que vai requerer uma audiência pública para exercer a sua defesa no processo disciplinar que lhe foi instaurado na passada quarta-feira por ter assinado um artigo no Jornal Público que criticava o estado atual do Ministério Público. Silvério Cunha, era expectável este processo disciplinar e agora esta resposta da Procuradora? Bem, a Procuradora fará o que entender para se defender e, portanto, usará os meios de que dispõe e acho muito bem. O problema que se coloca aqui é um problema de princípios. Quais são os princípios que estão à frente e os que não são? Até porque eu penso que uma das coisas era o dever de reserva, outra era a lealdade e havia outra coisa qualquer, havia uma terceira acusação qualquer que já não lembro qual é. Era reserva e lealdade. Bem, a questão que se coloca para mim é um bocado esta. Vamos cá ver se nos entendemos. Eu sou adepto da liberdade de expressão, do free speech, e penso que a liberdade de expressão está acima de qualquer prática, digamos, qualquer arcana praxis, prática do segredo, a não ser, naturalmente, ponha em causa a segurança nacional em termos, digamos, militares, geopolíticos, coisas do género, não é? Portanto, de resto, a liberdade de expressão é um princípio constitucional que está consagrado, aliás... Então, o professor, a ver, o senhor tem que explicar um bocadinho o que é a segurança nacional, porque as pessoas não se... sim, está claro. tão arredado aí da coisa que as pessoas nem sabem claro. O que é que se está a falar. Agora, a questão que se coloca e eu devo lembrar o seguinte, eu dou sempre um exemplo, que é um exemplo que, aliás, vem em filme, mas que foi verdadeiro. Mas que é um exemplo que se podia, aliás, que vem do direito constitucional americano. Por exemplo, nos Estados Unidos, o free speech, que é a primeira emenda constitucional, assegura a qualquer americano a liberdade de expressão que vai muito longe. E onde é que há os limites? Há uma coisa que pouca gente conhece. Por exemplo, um americano pode dizer assim: o presidente dos Estados Unidos, neste momento, o presidente Biden, é um idiota, é um burro, é um cretino. Não lhe pode acontecer nada. No nosso país pode. Lá não lhe pode acontecer nada. Todavia, se ele escrever um mail que se tornar público, ou se um telefonema disser isso, ou disser na rua que se eu o visse, dava-lhe um murro, basta a ameaça de lhe dar um murro e não a ação para ser um crime federal. Ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade, como toda a gente sabe, tem limites, não há liberdades elásticas ad infinitum. A liberdade tem limites, ninguém pode fazer o que quer, não é? Agora, a questão que se coloca é qual é a perspectiva que se tem. E eu chamava a atenção para um filme que foi muito interessante, foi o Larry Flint, não é? Que foi verdadeiro, que, notadamente, em alguns estados dos Estados Unidos, mais puritanos, queriam proibir a circulação das revistas dele, enfim, eróticas ou pornográficas, se assim se pode dizer. E o Larry Flint levou a questão aos tribunais e foi perdendo nos tribunais de alguns estados, e até que foi para o Supremo Tribunal Federal. E quando chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele disse: eu vou assumir a minha defesa. E disse aos juízes, numa audácia que eu acho que é espantosa, porque foi de facto uma audácia grande, disse aos juízes assim: eu tenho tanta liberdade de expressão que eu posso dizer que os senhores são uns idiotas, uns cretinos e uns incompetentes. E disse isto à frente de toda a gente aos juízes do Supremo Tribunal Federal. E os juízes do Supremo Tribunal Federal ouviram-no, muito bem, não fizeram comentários, e no fim a decisão do Supremo Tribunal Federal foi esta: ele tem direito à liberdade de expressão. Pode publicar as suas revistas livremente em todos os Estados Unidos, desde que os Estados podem impor é uma coisa, que sejam cintadas e tenham as capas fechadas ou vendidas só a maiores de idade. De resto, têm liberdade toda de publicar. E quando a chamar-nos burros e cretinos e idiotas, também têm a liberdade de nos chamar. Nós interpretamos e aplicamos a lei e, olha, decidimos neste sentido. Ele tem a liberdade de publicar, mas tem que cintar e só vender a maiores. Pronto, aqui está uma coisa interessante. Eu gostaria de ver, eu não estou a ver, sinceramente, e sem nos desprezar, eu tenho muita consideração pelos magistrados, até pela minha formação de origem, e tenho lá amigos. Mas a questão é assim: eu gostaria de ver um juiz de Conselho do Supremo Tribunal
achar normal que lhe chamassem em pleno tribunal idiota, burro e cretino. Ele acharia isto uma coisa, um insulto à justiça danado. Pois bem, não é assim. Em muitos sistemas jurídicos não é assim. Portanto, eu acho em suma o seguinte: eu acho que o dever de reserva e de lealdade, eu sou franco, tenho opinião sobre o assunto. Eu acho que uma procuradora em exercício de funções, já houve outras que estão aposentadas, que escreveram artigos agora bem duros sobre o que está a acontecer com o Ministério Público. Cândido Almeida, por exemplo. Agora, eu vou ser franco e dizer o seguinte: eu acho que uma magistrada tem dever de reserva? Tem. É bom que não fale. Mas atenção, todos os juízes e magistrados andam a falar. Portanto, a questão é esta. Se há processos para quem fala, então é assim. Estabelecia-se um princípio que é este: ninguém fala, nunca, jamais, em tempo algum. Igualdade para todos. Agora, não se pode haver uns que falam e não acontece nada, outros falam e acontece. Isso também não pode ser. Tem que haver uniformidade de critérios. Agora, há uma coisa que eu acho que é a seguinte: é que o dever de lealdade, não, a liberdade de expressão está acima do dever de lealdade, a meu ver. O direito de reserva, sim, mas eu penso que a lei, sou franco que agora confesso aqui a minha ignorância, a lei permite que o magistrado se possa pronunciar em certos aspectos e sobre certas coisas. Permite que o faça. Agora, desde que, naturalmente, não esteja a fazer observações muito concretas sobre questões de ordem técnica, sobre o que está a fazer o colega. Mas devo também dizer aqui uma coisa, e já falei nisto aqui na rádio. Eu fiquei admirado, surpreendido, e termino, quando, por exemplo, o presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público veio criticar a colega e fazer até interpretações jurídicas sobre o assunto. E o presidente do sindicato nem sequer está metido no assunto, acho eu. Nem podia estar, aliás. E, portanto, quando começa a haver este vozear, estamos muito longe daquilo que era outrora os magistrados. Recordo, e termino com isto, eu conheço magistrados do Ministério Público e da Magistratura Judicial. E conheço, e são alguns deles já estão aposentados. E muitos deles que desempenharam funções muito delicadas, nunca deram entrevistas, apesar da crítica social que querer. Nunca escreveram artigos de jornal. Nunca preferiram afirmações. E mais, eram avisados. E eles que faziam diziam assim: nada temos a declarar, temos apenas que fazer a investigação e apurar as questões. Nada mais. Isto decorre nos procedimentos judiciais. Uma análise a este caso que vai ter mais notícias, certamente. Claro. Não, aquilo que ela disse, se deve ter reserva, se não deve, é outro problema. Mas aquilo que ela disse é verdade. Quer dizer, mesmo, como é que se chama aquele ministro que está admitido... João Galamba. O Galamba. Mesmo o Galamba não pode ser escutado durante 4 anos. Ninguém pode ser escutado durante 4 anos. Quanto mais agora um ministro. Mesmo o Galamba, como digo. Que é pouco recomendável, na minha opinião. O que acontece é que o Ministério Público, de facto, tem um poder extraordinário que eu acho que é demais. Não posso com aquela placa... Comarca de Évora, Tribunal Judicial e Ministério Público. Não, são coisas diferentes. Ainda não arrumaram, em 50 anos de democracia, ainda não arrumaram a sala de audiências, o procurador está ao lado do juiz, não se percebe bem quem é quem. Para mim isto é uma grande confusão e devia haver uma reforma da justiça. Na minha opinião. Portanto, acho que os magistrados judiciais, os juízes é uma coisa e outra coisa é o Ministério Público. E o Ministério Público deve estar o mais em pé de igualdade com os advogados dos cidadãos para os defenderem. Portanto, é a minha opinião. E portanto, mas não me parece, portanto, ela não está muito preocupada, esta senhora Maria José Fernandes, esta procuradora, doutora, procuradora adjunta, não está muito preocupada. Geral adjunta. Já disse o que tinha a dizer. E eu até digo uma coisa, para ela dizer publicamente aquilo que veio dizer, devia estar a sentir muito mal no meio daquilo e quis separar as águas, quis marcar daquilo que por aí se passa. E aquilo que aí se passa, dou a quem doer, não é bom de se ver, com toda a franqueza. Eu lamento profundamente, como cidadão e crente na democracia, ver aquilo que tenho visto. Em vários casos, sejam eles quais forem, não é? Não é assim que as coisas se devem tratar. Passamos para a página internacional. Temos 2 assuntos para tratar em 6 minutos. Estados Unidos e Reino Unido bombardearam posições úteis no Iémen. Durante esta madrugada, os rebeldes prometeram continuar a atacar navios ligados a Israel no Mar Vermelho. Silvério Cunha, era esperada uma resposta militar mais violenta, depois de outros avisos e de ter existido já existirem meios militares no mar
para defender os navios que passavam nestes mercantes. Pois, acontece que, naturalmente, de acordo com a lei internacional, a liberdade de circulação marítima, nos termos da lei internacional, acontece que os rebeldes houthis estão naquela guerra civil do Iémen e, portanto, o Iémen está completamente partido em estados que não são reconhecidos, não é? Em territórios não reconhecidos por lei internacional, e os houthis, que são apoiados pelo Irão, resolveram intervir a favor do Hamas, que, na verdade, também é apoiado pelo Irão. Portanto, isto, no fundo, é assim, os houthis estão a fazer o trabalho que o governo iraniano não pode fazer. E, portanto, acontece que estão a fazer isso e, claro, naturalmente, em nome da liberdade de circulação e da segurança internacional, obviamente que as potências têm o direito de fazer aquilo que se chama polícia marítima internacional, que, aliás, não é a primeira vez que se faz na história. Eu devo dizer até que tenho um antepassado meu que no finais do século XIX, quando Portugal tinha Macau e tinha até Timor, exerceu funções juntamente com navios da Marinha de Guerra de outros países. Portanto, a Marinha de Guerra Portuguesa interveio aí, por volta de 1898, 1902, exerceu funções de polícia e combateu, por exemplo, o banditismo, por exemplo, que havia na China e que o governo chinês não conseguia controlar. E houve mesmo combates não só com barcos, porque havia pirataria no sul dos mares da China, havia pirataria, e depois esses grupos armados fugiam para o interior e as nossas tropas digamos, vieram à terra, os marinheiros armados, combater esses grupos. Portanto, acontece que isso faz parte. Agora podem dizer assim, a geopolítica mundial está mal organizada, não é justo que as potências que têm mais poder façam isso. Bem, a questão é esta. Nessa altura havia uma pirataria do diabo terrível nos mares, em que os navios civis eram assaltados, eram mortos os passageiros, os tripulantes. Portanto, as potências, para garantir o direito internacional, tem que haver uma organização tal que as potências interessadas possam proteger os seus navios e os navios que, em geral, transportam mercadorias para um determinado sítio. Agora, claro que se insere-se na geopolítica mundial e, neste momento, portanto, a questão que se coloca é, eu não vou, obviamente, os houthis, ao fazer isto, estão apenas a estender a guerra civil do Iémen para geopoliticamente envolver a questão ali, tornar a questão mais importante naquela zona. E isso, é claro, é função deles, e o governo iraniano quer intervir. Agora, não vejo que, obviamente, com a intervenção dos Estados Unidos e do Reino Unido, neste caso, e deve haver outros países envolvidos nisso, estão a proteger os interesses legítimos do ponto de vista comercial. José Faustino, um comentário, uma análise a este ataque. Desculpa, Matias, é só para dizer uma coisa. Não se trata, portanto, de uma questão de direito humanitário, internacional humanitário. Trata-se de uma questão de proteção da lei internacional. José Faustino. Para mim é um dia de honra, um dia glorioso para o Ocidente, para a liberdade e para a democracia. As forças aliadas bombardearam os terroristas do Houthis e deviam invadir o Iémen em acordo com o governo do Iémen. Isso é mais difícil. E arrasar com eles. Pois era mais difícil, mas fazia-se. Assim é que isto tem que ser feito. Professor, enquanto a gente andar de paninhos mansos, eles comem-nos os miolos na cabeça. Foi o que aconteceu com Hitler e é o que vai acontecer com Putin e com outros mais. Portanto, extraordinário, espetacular. Eu fiquei emocionado ao ver as forças aliadas, aqueles caças, tudo aquilo, a bombardear aqueles terroristas que impedem o livre mercado mundial de circular no Mar Vermelho a caminho do Canal do Suez ou vice-versa. Aquilo é um ato pirata e terrorista que tem que ser combatido por todos os meios. Bem-ajam as forças da liberdade. Salvar as vidas das pessoas. Bem-ajam, menos dos houthis, do miliciano. As vidas das pessoas que vão nos navios. Claro, que eles assaltam de helicóptero e tiram uma linha. Portanto, bem-ajam os aliados, as forças aliadas, mais uma vez, a defender a humanidade do Ocidente, a liberdade e a democracia. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e outros. Viva a liberdade! Entretanto, nos Estados Unidos, o secretário de Estado Blinken disse que a ajuda militar à Ucrânia está parada por completo. Hoje, de surpresa, o primeiro-ministro britânico esteve em Kiev, anunciou milhares de drones à Ucrânia, também financiamento, e por cá ficou a saber-se que do apoio
de proteção temporária aos refugiados, Portugal atribuiu 60 mil proteções temporárias a 60 mil refugiados ucranianos. São notícias do conflito nesta sexta-feira. Silvério Cunha. Bem, as notícias são no meio de notícias que, enfim, são de proteção, etc., mas não são notícias animadoras. Eu, como já disse há bocado off the record, ainda Zelensky pediu assistência financeira à União Europeia para poder pagar pensões, porque diz que a Ucrânia neste momento não pode pagar, e são 11 milhões de pensionistas, 11 milhões, mais que a população portuguesa, que estão neste momento sem dinheiro, e acontece que o que não se compreende muito bem aqui, neste momento, é o que se passa, se isto são tudo manobras políticas encapotadas que estão a passar-se também no jogo político americano, não é? Em que o Congresso anda bloqueado, os republicanos estão a bloquear, há em grande parte da opinião pública americana neste momento que apoia Trump, nomeadamente, um grande isolacionismo, a ideia de que os Estados Unidos não têm nada a ver com o assunto, os europeus que resolvam a questão, que nós não temos nada a ver com o assunto, e aliás, deve dizer-se inclusivamente que eu agora nem posso citar quem foi, porque eu ontem li até esse artigo, mas para ser franco até me estou a esquecer agora de quem foi. Houve um estadista qualquer, ou um especialista que até disse uma coisa que provocatória, devo dizer, porque é muito difícil de se concretizar de momento e ser eficaz, que dizia assim: a União Europeia nesta questão tem que se desligar dos Estados Unidos neste sentido, isto é, aconteça o que acontecer nos Estados Unidos, a União Europeia tem que passar a ter uma política autónoma relativamente ao problema da sua geopolítica. Porquê? Porque não se pode ficar dependente, por exemplo, de o Congresso estar bloqueado na ajuda à Ucrânia por razões partidárias internas dos Estados Unidos. Isto é uma coisa que não tem sentido, mas que faz todo sentido se nós olharmos para a tradição histórica americana, que de facto tem uma grande parte da opinião pública, 25%, 30%, que sempre foi isolacionista e contra intervenções noutros pontos do mundo e, inclusive, e sobretudo até na Europa. Muitas vezes dizem isso. E há dias a televisão passou coisas um bocado a dizer isso. Americanos médios da rua a dizer assim: não temos nada a ver com isso, os europeus que se tramem, que não queremos saber, para aqui e para acolá. E isso sempre existiu nos Estados Unidos desde o século XIX, deve dizer-se. É uma tradição que tem uma grande parte do eleitorado. Pensa-se que 25%, até se pensam, alguns politólogos dizem que o eleitorado americano, 25%, 30% do eleitorado americano, sempre foi assim. Sempre foi assim. Contra a vontade é que acaba por permitir ou dizer que se pode intervir. Ora bem, a questão é grave e termino dizendo o seguinte: é grave por uma razão, porque neste momento ninguém está a perceber o que está a acontecer no terreno, porque está tudo muito atolado e muito quieto, mas toda a gente sabe que estão a morrer muita gente e a questão é esta, vamos ser claros, quer dizer, ontem vi numa rede social dizer assim: também os russos estão neste momento com menos 12 em Moscou e não têm sequer aquecimento central, e portanto há um karma terrível sobre os russos que não se rebelam contra o Putin. A questão para mim não é essa. O que eu sei é uma coisa: naquela região, soldados ucranianos, população ucraniana, soldados russos, população russa, está a sofrer porque, pura e simplesmente, temos um dirigente político que tem uma visão do século XIX e que diz agora que falemos de paz desde que nós fiquemos com Lugansk e Donetsk à partida para princípio de conversa. Claro, viver no século XX. Sim, mas quer dizer, mas eu estou a dizer que Putin tem uma visão do século XIX, típica, não é? E Trump também tinha uma visão do século XIX, afinal de contas, pensando bem, com uma agravante de ter uma ideologia mais atualizada, digamos assim, mais do século XX. Mas acontece que Putin nem precisa disso, Putin vai buscar coisas muito mais passadas. E acontece que isso é o que está a acontecer. Portanto, tem que haver na geopolítica mundial agora uma reconsideração dos blocos e uma reconsideração das estratégias. A União Europeia aqui tem mesmo de se tornar soberana, porque se não se tornar soberana vai ter um problema muito grave a curto prazo, da minha opinião. José Faustino, os últimos desenvolvimentos da Ucrânia e estas ajudas paradas por parte dos Estados Unidos e outros anúncios que surgem. O que me parece é que, infelizmente, aquilo que sei é que a coisa está empatada, como venho a dizer há muito tempo, está ali no impasse, mas os ucranianos, neste momento, o máximo que conseguem fazer estão a fortificar a zona deles perante a Rússia e perante as zonas conquistadas. O que não deixa de haver 20% do território conquistado para o lado russo. Portanto, isso é muito triste para o Ocidente. Mas é isso que está a ser feito, e bem, na minha opinião. Portanto, está-se a fazer aquilo que os russos fizeram e, portanto, a dificultar uma ofensiva russa na Ucrânia. E isso estou convencido que não vão conseguir, e vai ser muito difícil, porque
como dizia um soldado ucraniano que vi, nós aprendemos onde os russos aprenderam, foi na União Soviética, e o sistema é o mesmo. Os dentes de dragão, os arames farpados, minas armadilhadas, as trincheiras, etc, etc. Portanto, estão a fortificar as fronteiras e as zonas de defesa. Infelizmente, com um prejuízo uma perca de 20% do território ucraniano. Em relação aos trampistas do Partido Republicano, é verdade aquilo que o professor Silvério Cunha está a dizer, eu até acrescentaria mais, e ele me corrija se eu estiver errado, os Estados Unidos foram fundados num princípio de isolacionismo. Olhar só para eles. Está na origem da fundação deles. Pronto. Mas têm prestado grandes serviços à humanidade e pronto, a gente desculpa-lhes esse erro, esse problema, esse pecado mortal. Original. Pecado original, exatamente. Agora, há uma parte do Partido Republicano americano, mais trampistas, que está a cometer um autêntico ato de terrorismo. Um autêntico ato de terrorismo. Porque não têm legitimidade sequer para se servir da Ucrânia, ou do apoio à Ucrânia, que parece que eles afinal têm em conta, como moeda de troca por uma questão de proteção das fronteiras com o México. Não quer dizer que eles não tenham razão nisso, mas deviam separar as águas e Biden também pode negociar com eles e ver isso. É urgente que o façam. Mas, de facto, aquilo que essa gente está a fazer, o Trump, eu acho que o Trump está mesmo a atingir o máximo mesmo de um homem doido que dizem que incentivou o ataque ao Capitólio, que quis essas coisas todas, que provavelmente é verdade. Eu acho que o mais grave naquilo tudo é que ele não está bom da cabeça. Portanto, eu acho que um homem, no estado mental em que ele está, não devia assumir a responsabilidade da maior potência do mundo. Agora, eu não sou psiquiatra para analisar, os americanos têm que tratar disso. Mas, para finalizar, repito, a atitude de parte do Partido Republicano americano é um ato terrorista igual aos Houthis do Iémen, é a mesma coisa. Quer dizer, objetivamente, trabalham para o mesmo fim. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. Voltamos de hoje a 8 dias, sempre sexta-feira às 18, sábado às 14, quando quiser ver e ouvir em www.dnfm.com. Tenha a continuação de uma boa tarde.